Oremos. Boa noite, juventude de Barueri, irmãos queridos. Obrigado pela presença de todos vocês. É uma alegria recebê-los no nosso culto distrital, neste final de semana especial dos jovens, hoje e amanhã com programas maravilhosos. Tenho certeza que vai ser muito abençoado. Tenho certeza que Deus está preparando momentos especiais para todos nós e é muito bom recebê-los, tá bem? Que a graça do Senhor possa estar presente na vida de cada um de vocês, no lar de vocês, nos planos de vocês, levando graça, levando consolo, levando fé, levando esperança, abençoando para que este sábado, apesar de todas as mazelas deste mundo, a gente consiga confiar no Senhor. Antes da oração, eu queria apresentar a vocês o Wesley Miller. Ele está aí. Wesley, dá um tchauzinho aí para quem está olhando para a câmera. Esse rapaz simpático. Boa noite, boa noite. O Wesley é o nosso líder jovem do distrito de Barueri, tá? Existe o regional e cada regional tem o seu distrital. O Wesley é membro lá da Igreja do Belval e ele lidera a juventude no distrito para a região. E o Wesley fará para nós a primeira oração antes de iniciarmos a adoração desta noite. Tá bem, irmãos queridos? Wesley, por favor. Boa noite para todos os irmãos, todos os amigos aqui do distrito. Como o pastor disse, estou aqui ajudando os diretores das 4 igrejas, né? O Engenho Novo, a Central Silvestre Belval. É um prazer servir. Estou aqui à disposição não apenas dos diretores, mas qualquer jovem que necessite. Nesse momento, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa programação. Oremos. Paizinho querido, estamos aqui em Tua presença, pedimos que o Senhor esteja no nosso meio, nessa programação, e agradecemos pela semana que passamos e esse sábado que estamos entrando, ó Pai. Que seja um culto deleitoso, um culto para o Teu reino, para ser feita a Tua vontade, ó Deus. Seja com o pregador, seja com as músicas cantadas, e cada pessoa que está aqui, e também aquelas que estão em casa, e que ainda não conseguiram se conectar ao nosso culto também, Pai. Eu peço que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo conduza essa programação em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O Daniel vai colocar os louvores para a nossa adoração nesta noite. Uma das músicas é bem atual, é a música tema dos jovens para a juventude este ano. É uma música linda. Eu quero que você se familiarize com a letra, comece a aprender, porque nesse fim de semana nós vamos cantar muito ela, tá bem? O pregador, o pastor Gustavo Delgado, já está conosco. Em algum momento eu vou apresentar ele para vocês aí. De glória, ecoa em nós.
Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor. A ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso
rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Sim, eu vou antes da oração, eu já quero fazer aqui a apresentação para vocês da nossa liderança do distrito de jovens, tá bom? Aí logo em seguida eu vou apresentar também o pastor Gustavo, para aqueles que não conhecem. Alguns estão dizendo assim que o YouTube caiu. Não, é que quem estava acessando o YouTube da IASE de Barueri precisa migrar para a IASE do Belval, tá bom? Eu já mandei o link aí, você pode acessar que não vai ter problema nenhum, tá? É que não dá para ter dois anfitriões ao mesmo tempo, um cai, o outro cai, e aí não teve jeito, tá bom, irmãos queridos? Eu vou apresentar aqui então para vocês, e logo depois da apresentação, eu vou pedir para dois jovens orarem para nós, após a música do Jai, do louvor do Jai, aí então o pastor Gustavo Delgado irá pregar para nós. Bom, eu vou começar fazendo a apresentação pela igreja do Silvestre. Ali está o Victor Morel, ó. Dá um tchau aí, Victor. Olha lá, aquele rapaz simpático lá em cima, lá, não é? Muito bom ter você como líder de jovens, viu? Tem feito um bom trabalho lá com a nossa juventude, tem se dedicado ali no trabalho, e a gente tem visto alguns resultados bem interessantes lá do empenho dele e da sua equipe. Depois, eu queria apresentar o Daniel. O Daniel é o que está aí no comando, está como anfitrião da nossa live, mas o Daniel é o diretor jovem lá da igreja do Belval, né? Tem feito lá também um grande trabalho. De vez em quando ele faz lá, uma vez por mês, um programa especial de sexta-feira à noite, não é? Estivemos lá no último e foi uma grande bênção, não é? Eu queria também apresentar o Marcos. O Marcos foi esse que pediu oração agora há pouco pela nossa querida irmã que descansa no Senhor. O Marcos é o nosso líder na Igreja Central de Barueri, não é? Já chegando, trabalhando, servindo e fazendo a obra do Senhor ali na nossa igreja. Bom, a igreja do Engenho Novo, nós temos um pré-diretor de jovens, e ele está aqui conosco. Cadê o Ronaldo? Ronaldo, você está aí, Ronaldo? Aparece aí, filho. Se puder, liga a câmera aí, por favor, um minutinho. Cadê o Ronaldo? Eu vi que ele estava aí agora há pouco. Ronaldo? Saiu, Ronaldo? Não, ele está ali, ó. Pode ligar a câmera, filho, um minuto? Ou não? Ronaldo? Bom, ele está aí, irmãos. Eu acho que ele... Ali, ó, ele está lá, dando um tchau lá, ó. Por que eu disse que ele é um pré-diretor? Porque nós precisamos fazer a comissão para elegê-lo como diretor de jovens, tá? Mas ele já tem uma experiência, ele já liderou o Ministério Jovem lá na igreja, e certamente vai ser uma bênção ali para a nossa juventude também. O Wesley já apresentei a vocês no começo, mas para boa parte dos irmãos que chegaram depois, dá um tchau aí, Wesley. O Wesley é o distrital, né, de jovens
da igreja do distrito de Barueri, tá bom? E conosco para pregar nesta noite, no nosso final de semana jovem, está o pastor Gustavo Delgado. Ele estava agora há pouco aí, onde é que ele está? Sumiu? Olá, pastor. A ele ali, ó. Opa, pastor, estamos aqui, pastor. Tudo bom, pastor? Tudo ótimo. Que bom revê-lo, que bom saber que você está bem. Pô, Olha, mesmo. eu fui diretor interno e fui preceptor desse rapaz, desse menino. Posso chamá-lo de menino, viu, irmãos? Menino, gente boa, mas pensa num cara, gente boa, esse menino aí. Dizem que a fruta não cai longe do pé, não é? Esse caiu, acho que 1,5 palmo, porque ele é filho do pastor Edson Delgado. Eu não sei quantos de vocês conhecem pastor Edson Delgado, não sei quantos de vocês conhecem o pastor Gustavo Delgado, mas é um grande homem de Deus esse menino, não é? Está servindo ao Senhor hoje lá na União Oeste, né, pastor? Isso mesmo. União Oeste Brasileira. Ele é líder de desbravadores e aventureiros, é isso? Tem mais alguma função? E coordenador de capelães aqui das escolas. Coordenador de capelães. Ele já tem uma boa experiência, porque liderou aqui na Paulista Sudoeste. Como é que Sudeste. é o nome ali? Oi? Sudeste. Paulista Sudeste. Isso, na Paulista Sudeste, né? Já fez alguns programas para Novo Tempo. Ele tem uma boa bagagem já e sabe bem como lidar no trabalho e com a nossa juventude. Obrigado, viu, pastor, por aceitar o convite de falar para a nossa juventude no distrito nesta noite. Que Deus use você poderosamente, tá bom? E o Jai já está por aí, não é? Cadê o Jai? Onde está o Jai? Está ali. Jai, Deus abençoe o louvor que você vai apresentar, tá bom, irmão? O Jai é também lá da igreja do Belval e tem sido uma bênção para nós aí nessa área da música, não é? Não apenas ali na igreja, mas em todos os momentos que a gente tem necessitado. Bom, eu vou pedir, então, 2 orações para um jovem do nosso distrito. Eu vou pedir para que o Ronaldo, da Igreja do Engenho, e vou aproveitar que o pastor Edson Delgado está aí, então o Ronaldo ora a primeira oração e depois o pastor Edson ora, tá bom, pastor? Assim que a oração terminar, você já pode entrar com a música. Terminou a música, o pastor Gustavo entra com a palavra. Eu queria fazer uma solicitação para os irmãos. Como a gente está transmitindo para o YouTube e muitos acabam compartilhando para o Facebook, pelo menos a juventude, se você puder manter um pouco das câmeras ligadas, nos ajuda na visualização, tá? Pelo menos lá no YouTube, no Facebook, para que as pessoas possam ver que a gente tem mais gente com câmera ligada para poder interagir e tudo mais. Se você puder, se para você for difícil, a gente vai entender e respeitar, tá bem? Mas obrigado pela colaboração de vocês. Então vamos lá. Ronaldo, ora, depois o pastor Edson, e aí a música, o louvor e o pastor Delgado pregando. Muito bem, então, vamos orar. Querido Deus, nosso Deus poderoso, Senhor soberano, te agradecemos porque estamos todos reunidos neste momento em teu nome. Quero pedir agora, junto com todos os meus irmãos, uma bênção para todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Por causa dessa onda de Covid-19 que tem atingido o nosso mundo, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Existem famílias enlutadas, pessoas que estão sofrendo neste momento por causa de suas perdas, mas que o Senhor possa abençoar a todos com a graça do Teu Espírito e a Tua paz. Abençoe neste momento cada um das pessoas que estão assistindo conosco, cada jovem, cada família, cada lar, que o Teu Espírito seja derramado abundantemente sobre todos. Abençoe nossos familiares que talvez não estejam assistindo, mas que o Teu Espírito também esteja com todos eles. Agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos e unidos em oração. Em nome de Jesus, amém.
Sim. Não está dando, pastor. Eu acho que você não vai orar agora. Tá bom? Tente arrumar aí, você faz oração lá no final, junto com o seu menino lá. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, mais uma oração. Vamos pedir para uma jovem da nossa igreja. Vou pedir, então, para Jennifer. Jennifer Amaral, pode orar para nós, filha, por favor? Posso? Oremos. Meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por estarmos reunidos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor vai de encontro a cada casa, a cada família que está ouvindo a pregação de hoje. Que o Senhor possa nos fortalecer e ajudar a cada pessoa. Que o Senhor venha nos dar entendimento nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Aqui a te ouvir, que bom estar junto a ti. A tua voz me faz suspirar, me deixa te ver, te tocar. Quero pra sempre estar a te contemplar. Eu quero te ver, te conhecer, tocar o teu rosto, Senhor. Se algo em mim agrada a ti, me mostra o teu rosto, Senhor. Oh. Assim como Moisés, quero te ver. Me mostra o que fazer, só através do teu amor posso reconhecer tua presença em mim. Vai resplandecer. Quero te ver, te conhecer, tocar o teu rosto, Senhor. Se algo em mim agrada a ti, me mostra o teu rosto, Senhor. Transborda em mim teu amor, pra que o mundo te veja enfim. Transborda em mim tua graça e habita em mim. Quero te ver, te conhecer, tocar o teu rosto, Senhor. Se algo em mim agrada a ti, me mostra o teu rosto, Senhor. Quero te ver, te conhecer, focar em teu rosto, Senhor. Se algo em mim agrada a ti, me mostra o teu rosto, Senhor. Pastor Gustavo, agora é com você. Deus te abençoe, meu.
Amém. Pastor Braz, está me ouvindo aí? Só para fazer o teste aí, consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Maravilha. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite especial, pastor, a confiança de poder me convidar a estar com a tua igreja aí. Eu não posso começar aqui a minha mensagem sem antes dizer alguns dos sentimentos que eu tenho pela sua pessoa, pastor. Eu tenho um carinho extremamente grande, um carinho profundo pelo senhor e pela sua família. O senhor é uma pessoa muito especial na minha vida. Faz algum tempo já que nós não vemos, né? Mas as pessoas que marcam a gente, elas acabam seguindo na nossa vida durante todo o tempo, né? Eu estudei lá no IAP, para o pessoal aí que está acompanhando, no Instituto Adventista Paranaense. Pastor Braz foi meu preceptor lá, foi meu diretor interno também, e era uma pessoa pelo qual nós, alunos, tínhamos um carinho muito grande. O pessoal dava trabalho para ele era uma pessoa assim muito linha dura, durão assim, do jeito que meu pai é também, mas ele tinha um carinho e um sentimento real por nós. E a gente conseguia sentir esse sentimento, esse carinho, e é por isso que nós o respeitávamos bastante. Eu sempre fui, na época do colégio, muito ligado às coisas espirituais do colégio, eu ajudava no JA, eu ajudava na escola sabatina, né? Mas apesar de ser ligado às coisas espirituais do colégio, eu sempre fui um cara assim muito bocudo. Eu gostava de argumentar bastante. Isso fez com que alguns desses cabelos brancos que você está vendo na cabeça do pastor Braz tenha o meu nome registrado neles. Mas, mesmo assim, o senhor sempre me tratou com muito carinho, com muito amor, né? E eu guardo todos esses momentos especiais no meu coração e posso finalizar aqui de tantos momentos que nós vivemos e que eu tive a oportunidade de aprender com o senhor, né? Um dos momentos que nós tivemos ali no IAP, o senhor vai saber desse momento que eu estou falando, estávamos eu, o senhor, o pastor Pazini ali, numa sala, um momento meio difícil, e eu lembro que naquele momento eu olhei para o senhor tinha lágrimas nos seus olhos. E eu senti o seu carinho, o seu sentimento por mim naquele dia, como eu já tinha sentido em outros momentos também. É por isso que eu tenho um espaço grande e reservado para o senhor, com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Respeito o senhor e respeito o seu ministério também. É um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite e quero dizer para o senhor que sempre que o senhor me convidar, o senhor pode ter certeza que eu vou aceitar. E não precisa fazer via o meu pai, não. Comigo o senhor tem caminho aberto, é só mandar mensagem no celular, me dar uma ligadinha. E assim como hoje, que eu tinha um outro compromisso, cancelei para estar aqui com você, com o senhor, né? Eu em outros momentos faria o mesmo, para poder ter um pouquinho mais da sua companhia aí, pastor. Irmãos, eu não pedi para ele falar nada disso, tá bom? É bondade dele. Ele sabe o quanto eu era chato lá do internato. Mas, já que você falou no seu pai me boicota. Toda vez que eu falo de você pregar para mim, ele me boicota. Agora que você revelou, vou pegar no pé dele. Teu pai é um grande amigo, cara, assim como você. Deus te use poderosamente, viu? Amém, pastor, amém. Eu queria convidar todos que estão aí, e já, assim, vou até aproveitar aqui no início da minha fala, dizer para vocês aí, que assim que eu terminar a minha pregação, eu, infelizmente, já vou ter que rapidamente sair, tá bom? Porque eu já tenho um outro compromisso logo após esse daqui, tá bom? Então já fica o meu abraço a todos aí, caso a gente não tenha oportunidade de conversar mais ao final do programa, tá bom? Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 19. Aqui nós vamos estudar um assunto que é muito importante e pertinente para nós que somos jovens e é muito importante e pertinente para os dias de hoje. Quando nós vamos aqui em Mateus, no capítulo 19, e eu não estou vendo você daqui, eu sei que você está na sua casa, mas ainda assim eu gostaria de incentivar você para que se você se esforçasse para pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia e ler junto comigo. Quando nós vamos aqui no capítulo 19, aqui, né, nós temos um momento especial, nós temos uma pessoa muito importante aqui dentro do contexto bíblico, importante não porque ele era uma pessoa importante dentro da religiosidade bíblica, mas ele é uma pessoa do qual tem um ensinamento muito importante por conta do relato que a Bíblia traz sobre ele. Nós vamos no capítulo 19, nós vemos que esse rapaz, essa pessoa, esse personagem bíblico, ele tinha uma pergunta muito importante no seu coração. Talvez seja a pergunta mais importante da Bíblia, talvez seja a pergunta mais importante da nossa vida. E quando nós vamos aqui no capítulo 19, a gente percebe que esse rapaz ele estava lá, vendo tudo o que Jesus estava fazendo. Ele estava ouvindo tudo aquilo que Jesus estava falando.
E quando nós vamos aqui no capítulo 19, o primeiro assunto que nós encontramos aqui, o título diz o seguinte: a questão do divórcio. Eles trouxeram esse assunto para Jesus porque naquela época era um assunto meio complicado, nos dias de hoje ainda não é? Mas dentro da religiosidade judaica, eles tinham dois grandes rabinos que discutiam sobre esse assunto. O nome de um rabino era Hillel, o nome de outro rabino era Shammai, e esses dois rabinos eles discutiam sobre as possibilidades de um divórcio. E, naturalmente, sabendo desse contexto histórico, a gente percebe que quando eles perguntaram isso para Jesus, muitos deles estavam querendo colocar Jesus numa saia justa para tentar descobrir, não é, de que lado que Jesus estava. Será que Jesus estava do lado de Hillel? Será que Jesus estava do lado de Shammai? De que lado que Jesus estava nessa grande discussão? Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, em vez de enfatizar a questão do divórcio, apesar de que ele trata do assunto, ele enfatiza a questão do casamento, enfatiza o amor, o motivo pelo qual Deus criou essa instituição tão especial e tão sagrada. Ainda dentro desse contexto, Jesus estava lá e, de repente, aqui a partir do versículo 13, a gente vê o título aqui, diz o seguinte: Jesus e as crianças. Você conhece bem essa história, você conhece bem esse relato, e o que acontece é que as crianças chegaram para poder conversar com Jesus. E quando essas crianças chegaram para poder conversar, não, ouvir Jesus, na verdade, né? Alguns dos discípulos ali, até de maneira, não pense que foi de uma maneira malvada, de uma maneira maldosa, mas assim, os discípulos talvez até de uma maneira assim, meio que entendendo a situação, querendo ajudar, querendo acertar, eles tentaram tirar as crianças dali. Eles não estavam numa sinagoga, mas naquela época não era costume, né, das crianças irem à sinagoga. E talvez eles trouxeram assim da tradição, do ambiente da sinagoga, para aquele ambiente que eles estavam também. Eles já estavam fora de uma sinagoga, mas eles estavam fazendo o que se faz numa sinagoga, estavam estudando a palavra de Deus. Então, em algum momento, talvez eles tenham entendido assim: ó, isso aqui não é lugar para criança, isso aqui não é para eles, não. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram e tentaram tirar as crianças dali. Mas Jesus, ele pegou e chegou nas crianças e disse o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, não as impeçais de vir, porque são delas o reino dos céus. Em muitos outros momentos, Jesus fala sobre as crianças, e eu tenho o privilégio, a oportunidade de trabalhar desde o início do meu ministério, quando eu comecei na capelania, até os dias de hoje. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com crianças, juvenis, adolescentes e jovens, né? E, pastor Brás, quem diria, né, que eu também trabalharia ao longo desses últimos anos com educação também. Esse ano, inclusive, estou estudando pedagogia para poder estar mais preparado para ajudar os capelães, uma área que eu gosto bastante, a área da educação. E quando a gente pega e olha aqui, né, Jesus, eles tratavam as crianças de maneira muito especial. Jesus, ele tratava os assuntos de maneira especial. Jesus, ele respondia as questões de uma maneira diferente. Jesus, ele tinha respostas diferentes para as questões das pessoas. Jesus era uma pessoa diferente. E esse rapaz chamado jovem rico, que nós já vamos ver aqui daqui a pouquinho, ele estava lá vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Ele viu que Jesus tinha respostas diferentes. Jesus tinha uma mensagem profunda. A mensagem de Jesus tocava no coração dele. Jesus tinha uma resposta diferente acerca do divórcio. Jesus tinha uma resposta diferente acerca das crianças. Jesus, ele tinha um ensinamento diferente. A maneira como Jesus ensinava também era diferente. E o jovem rico, que tinha uma pergunta no seu coração, ele falou assim: eu vou fazer a pergunta para este homem. Esse homem, provavelmente, ele vai saber responder a pergunta que eu tenho. Não pense você, ou pelo menos aqui na minha imaginação, né? Eu imagino que o jovem rico não tenha feito essa pergunta, talvez só para Jesus. Ou mesmo que ele tenha feito apenas para Jesus, com certeza essa pergunta não surgiu do nada. Essa é uma pergunta importante, com certeza estava morando no coração dele. Ele ainda não tinha encontrado uma resposta satisfatória, até que de repente ele chega para Jesus e ele diz: Jesus, eu tenho uma pergunta. E aí, quando nós vamos no versículo 16, e esse eu gostaria de ler com vocês em diante, aqui diz o seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Em outras traduções, porque era dono de muitas propriedades. Você já conhece essa história com certeza e talvez você esteja pensando, o que é de novo que eu posso aprender nessa história? Mas eu gostaria de trazer algumas perspectivas sobre esse assunto. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Eu gosto muito de não apenas estudar a Bíblia, mas eu gosto de estudar a Bíblia profundamente. E quando a gente estuda a Bíblia de maneira profunda, nós conseguimos descobrir algumas verdades que estavam lá e talvez nós não tenhamos visto ou não tínhamos enxergado ainda. Esse jovem, que é chamado de jovem rico, em um outro evangelho, ele é considerado como um jovem de posição. E no Evangelho de Marcos diz que quando ele chegou para conversar com Jesus, ele se colocou de joelhos. Quando nós vamos no livro Desejado de Todas as Nações, lá diz que esse jovem, que era rico, que era de posição e que se colocou de joelhos para conversar com Jesus, esse jovem era um príncipe. Nos mostrando que a pergunta que ele tinha, uma pergunta tão importante, que não interessa a época, não interessa a classe social, não interessa o tipo de pessoa, se é homem ou se é mulher. Essa pergunta é uma pergunta importante para todos nós. Como eu disse no início, talvez seja a pergunta mais importante da Bíblia e talvez seja a pergunta mais importante da nossa vida. De repente, aquele jovem chega para falar com Jesus e ele pergunta, Jesus, mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa pergunta, ela é importante ou não é? Com certeza. Essa é a pergunta mais importante de todas. A nossa vida se resume em dois assuntos, ser salvo ou não ser. A nossa vida não tem a ver com faculdade, a nossa vida não tem a ver com carro, não tem a ver com casa, apesar de que esses assuntos, eles passam pela nossa vida. A nossa vida não tem a ver com relacionamento, não tem a ver com casamento, não tem a ver com amigos, apesar de que a nossa vida, essas coisas passam pela nossa vida. Mas o grande assunto da nossa vida é o quê? Ser salvo ou não ser. Esse que é o grande assunto. Essa que é a grande questão. Tem muita gente perdendo tempo em muitas coisas. Mas a grande verdade é que o que mais importa é se nós vamos ser salvos ou não vamos ser. E o jovem rico queria saber isso. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa pergunta é importante, por quê? Porque se você não sabe o que é que tem que fazer para ser salvo, como é que você sabe que você está andando no caminho certo? Esse é o caso de muitas pessoas por aí que andam, mas estão perdidas. Isso pode acontecer com pessoas que não acreditam em Deus. Isso pode acontecer com pessoas que acreditam em Deus. Isso pode acontecer, inclusive, com pessoas da nossa igreja que andam, mas não sabem para onde estão indo, porque não sabem responder o que é que eu preciso fazer para ser salvo. E é por isso que eu entendo que essa é a pergunta mais importante da Bíblia. E é por isso que eu entendo que essa é a pergunta mais importante da nossa vida. E agora, eu gostaria de explicar para você como eu gosto de estudar a Bíblia, e eu tenho dito por aí nos meus treinamentos, nas minhas palestras, que jovem gosta de Bíblia. Eu tenho dito por aí que jovem gosta de Bíblia. Eu gosto de explicar a Bíblia, e geralmente quando eu explico a Bíblia, eu tenho percebido que os jovens gostam de ouvir. E é isso que eu gostaria de fazer com você hoje. Eu gostaria de estudar a Bíblia. Eu gostaria de explicar a Bíblia. E nesse dia especial, eu gostaria de explicar a doutrina da salvação segundo o que a Bíblia diz e segundo aquilo que nós entendemos na palavra de Deus. E entendemos também como igreja adventista. Primeira coisa, o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos? Eu já perguntei isso para um monte de pessoas e a lista é muito grande. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos, segundo essas pessoas, ler a lição da escola sabatina, nós precisamos ir aos cultos, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos amar o próximo, nós precisamos amar a Deus, nós precisamos fazer uma lista de coisas muito grande. Existe uma lista de coisas muito grande sobre o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos, segundo muitas das pessoas que eu tive a oportunidade de perguntar. Mas, hoje, eu gostaria de trazer para você Pastor, o seu microfone desligou. Voltou, pastor? Sim. Maravilha. Então, eu estava aqui dizendo, né, que eu gostaria de apresentar para vocês aquilo que nós entendemos segundo a Bíblia e aquilo que nós entendemos segundo a doutrina da Igreja Adventista. Primeira pergunta, o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos? E agora tem uma coisa muito importante.
Se você quer entender esse assunto, você não pode sair de agora até o final da minha explicação. Porque se você pegar meia explicação, você vai se embananar. Se você pegar meia explicação, você vai se perder assim nas explicações. E é por isso que você precisa entender, do início até o fim da minha explicação. Primeira pergunta: o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos? A resposta, segundo a Bíblia e segundo a doutrina da Igreja Adventista, é que nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Essa é a doutrina da salvação. Nós não somos salvos por alguma coisa que nós fazemos. Se nós precisássemos fazer alguma coisa para sermos salvos, Jesus não precisava ter vindo na Terra e morrido em meu lugar. Era só eu fazer o que eu preciso fazer e pronto, estou salvo. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Quando eu chegar no céu, eu não vou dizer assim, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fiz isso, isso, isso. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus, por aquilo que ele fez. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. E o nome disso na Bíblia, o que é? Graça. Esse é o nome da Bíblia. Graça e graça de graça. Se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para sermos salvos, não seria graça, seria salário. E na Bíblia, salário é uma outra coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o nosso salário. É alguma coisa que nós recebemos por alguma coisa que nós fizemos. O nome disso, pecado. Nós pecamos. E o resultado do pecado, o salário dele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Gratuito. É a vida eterna. É a graça. É um presente que Deus dá para nós. É pelos méritos de Jesus. É por aquilo que Jesus fez por mim e por você. É pela morte de Jesus na cruz que nós recebemos a salvação. Então, a primeira resposta que você tem que guardar no seu coração é que nós somos salvos pela graça, não por aquilo que fazemos. Nós não conquistamos a salvação, é um presente de Deus para nós. Mas lembre-se que eu disse que para você entender esse assunto inteiro, você não pode sair na metade. Você tem que entender até o final. Nós somos salvos pela graça. Se você está chegando agora, você, por favor, depois, lá no YouTube, você volta e reveja aí para você pegar a explicação completa. Nós somos salvos pela graça. Mas, dentro desse assunto, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante ao quê? Mediante a fé. É interessante que quando a gente fala de graça, tem um texto que diz assim, nós somos salvos por graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia também diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, para que a graça aconteça na minha vida, eu preciso de um ingrediente, eu preciso de um agente, e esse agente é a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, para que a graça seja real na minha vida, para que a graça aconteça na minha vida, eu preciso ter fé. E o que é fé? Fé é crer em Jesus. Fé é confiar em Jesus. Tem como você confiar numa pessoa 99%? Tem como você confiar numa pessoa 98%? É interessante que esse negócio de confiança e de fé, né, é uma coisa interessante, né? Ou você tem ou você não tem. Ou é 100% ou não é. Ou você confia numa pessoa 100% ou você não confia nela. Olha só, por exemplo, a minha esposa aqui. Eu tenho minha esposa, agora na pandemia as coisas têm sido diferentes, mas geralmente eu viajo bastante. Imagina se minha esposa não confiasse em mim, né? Imagina se toda vez que eu viajasse ela ficasse preocupada. Olha, eu confio no Gustavo e tal, né? Puxa, eu amo ele e tal, ele me ama e tal. Mas será que ele está sozinho no hotel mesmo? Será que ele não está com alguém e tal? Confiança é assim, né? Ou você tem, ou você não tem. Então a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E a fé o que é? Acreditar em Deus, confiar em Deus. Mas aí vem um detalhe muito interessante. Confiar em Jesus, confiar em Deus, não é só saber que ele existe. Confiar em Jesus, confiar em Deus, não é só saber que ele veio aqui nessa terra e morreu no nosso lugar. Isso não é confiar em Deus. Esses dias atrás eu vi a reportagem de uma pessoa que tinha acabado de matar uma outra e assim no peito dele tinha uma tatuagem de Jesus. Se você perguntar para ele se ele acredita em Jesus, ele vai dizer que sim, mas acabou de matar uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Acreditar em Jesus não é simplesmente acreditar no que ele fez, mas acreditar em Jesus também é acreditar naquilo que ele pede para nós. E quando nós acreditamos, nós vivemos de acordo com aquilo que ele pede para nós. Sabe por quê? Porque mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos demonstra o que nós temos no nosso coração. Eu tenho uma filhinha, Sofia. Ela tem 2 anos e pouquinho. É uma gracinha. E eu, como pai, não ia dizer nada diferente, né?
Aqui em casa, nós temos uma prateleira bem alta, ela é da altura do batente de uma porta. Deve ter mais ou menos uns 2,10 metros. É uma prateleira. A minha filhinha gosta de subir nessa prateleira e andar nessa prateleira, lá engatinhando, ela vai de um lado até o outro, e aí ela pula e eu pego ela. Quando eu faço isso, a Renata fica doida. A minha mãe, que já viu eu fazer isso também, minha mãe fica com o cabelo em pé. Mas pai tem essas coisas, né? E ela pega e anda naquela prateleira lá e tal, e ela pega e pula. A minha filha não precisa dizer que confia em mim toda vez que ela pula. O fato de ela pular já demonstra que em mim ela acredita. Se ela tivesse alguma dúvida de que eu pudesse segurar ela, ela não pularia. Ela ficaria com medo. Sabe por quê? Porque mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos demonstra o que nós temos no nosso coração. As nossas ações, as nossas atitudes, elas evidenciam aquilo que nós acreditamos. Se eu digo que eu acredito em A e não vivo A, então eu não acredito. É interessante que quando nós vamos para o pensamento hebraico, acreditar e viver é a mesma coisa. Não tem como você acreditar sem viver. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas a fé sem obras é morta. Por que a fé sem obras é morta? Porque mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos demonstra o que nós temos no nosso coração. É por isso que eu, pastor Gustavo, eu guardo o sábado. E por que eu guardo o sábado? Eu não guardo o sábado para conquistar a salvação. Porque quem conquistou a salvação foi Jesus, ele concede isso para mim. Eu guardo o sábado porque eu acredito em Jesus. E porque eu acredito em Jesus, eu recebo a graça, que é a salvação. Eu não mato, não é para conquistar a salvação. Eu não mato porque eu acredito em Jesus. E Jesus pediu para eu não matar. Como eu acredito nele, eu faço as coisas que ele pediu. Porque mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos demonstra o que nós temos no nosso coração. Então eu não mato porque eu acredito nele. E porque eu acredito nele, eu recebo a graça, que é um dom de Deus. Ou seja, eu não faço o que eu faço para conquistar a salvação. Eu faço o que eu faço porque eu creio. E porque eu creio, eu vivo segundo a palavra de Deus. E porque eu creio, eu recebo a graça, que é um presente de Deus. É por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas a fé sem obras é morta. É por isso que eu guardo sábado. É por isso que eu busco guardar os mandamentos. É por isso que eu não mato. É por isso que eu não adultero. É por isso que eu ajudo os pobres. Porque eu creio. Jesus pediu para que eu fizesse isso. É por isso que eu falo do jeito que eu falo, é por isso que eu assisto o que eu assisto, é por isso que eu ouço o que eu ouço, e é por isso que eu me visto do jeito que eu me visto. Eu não me visto do jeito que eu me visto só por causa que eu gosto de me vestir desse jeito. Eu me visto com o jeito que eu me visto porque esse é o padrão cristão de se vestir. Eu escuto o que eu escuto porque esse é o padrão cristão de ouvir. Eu assisto o que eu assisto porque esse é o padrão cristão de assistir. Eu faço essas coisas porque eu acredito em Jesus e não para conquistar a salvação. E quanto mais eu vivo a vida de acordo com aquilo que eu acredito, mais perto de quem eu acredito, que no caso de Jesus, eu me aproximo. Mas é claro que de vez em quando a gente tropeça e erra, não é? E quando a gente tropeça e erra, quer dizer que a gente não vai para o céu porque a gente não acredita? Não. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos impele ao pecado de vez em quando. Todos nós, de vez em quando, pecamos. Mas quando nós nos arrependemos e quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós também estamos confiando que nós temos um Deus, um Jesus, que é fiel e justo para nos perdoar, que intercede por nós. E quando nós pedimos perdão, nós também estamos exercendo a nossa fé. E quando a gente tem fé, o que acontece? A gente recebe perdão e a gente recebe salvação. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos demonstra o que nós temos no nosso coração. E eu não faço o que eu faço para conquistar a salvação. Eu faço o que eu faço porque eu creio. E porque eu creio, eu recebo a graça de Deus. É interessante que esse é o que nós entendemos dentro da doutrina da salvação na Bíblia. Isso é o que nós entendemos dentro da doutrina da salvação também, segundo a doutrina da Igreja Adventista. Mas quando nós vamos aqui para o texto, o jovem rico ele pergunta para aquele que é o dono de todas as respostas. E ele pergunta para Jesus: Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus, ele dá uma aula como eu dei agora ou ele dá uma outra resposta? A resposta que Jesus dá é parecida com a minha ou é diferente? Quando ele pergunta para Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus explica para ele graça, fé e obras, né? O que é que Jesus responde? Guarda os mandamentos.
E aí nós temos um problema, né? Porque das duas, uma. Ou você fica com Jesus ou você fica comigo, né? E aí eu queria saber, fiquei na dúvida aqui. Com quem que você fica? Você fica com Jesus ou você fica comigo? Quem que explicou melhor esse negócio aí? Mas eu quero mostrar para você que você pode ficar com os dois. Apesar de que o ideal é sempre ficar com Jesus. Mas você pode ficar comigo também, por causa que eu acredito em Jesus. Eu estou falando o que ele mandou eu falar para vocês, segundo a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia e nós temos que interpretar a Bíblia de acordo com as regras corretas de interpretação. E quando a gente estuda esse texto, uma das regras de interpretação que a gente pode utilizar é que, primariamente, a mensagem dada na Bíblia não é para nós. Primariamente, a mensagem da Bíblia ela é direcionada a quem ela foi dita, no caso, o jovem rico. A mensagem da Bíblia, essa mensagem específica, essa conversa não é para nós. Essa mensagem era entre Jesus e o jovem rico. E a mensagem de Jesus era para o jovem rico. Ou seja, se nós entendermos o que é que Jesus estava dizendo para o jovem rico, automaticamente nós vamos conseguir entender o que é que Jesus ele pode dizer para nós nos dias de hoje. E a gente consegue fazer uma aplicação da verdade bíblica na nossa vida nos dias de hoje. E é por isso que eu gosto tanto de estudar a Bíblia com profundidade, para descobrir qual que é a verdade da Bíblia. E eu repito mais uma vez, jovem gosta de Bíblia. Jovem gosta mais de Bíblia do que gosta de música. Jovem gosta mais de Bíblia do que de bateria. Jovem gosta mais de Bíblia do que esses montes de discussões que existem por aí, porque jovem gosta de Bíblia. E quando a gente olha aqui, a gente vai interpretar agora o texto e vamos ver o que é que Jesus queria dizer para o jovem rico. Quando o jovem rico pergunta o que é que eu preciso fazer para ser salvo, Jesus diz, guarda os mandamentos. Mas quando o jovem rico pergunta quais são os mandamentos, perceba que Jesus não responde todos os mandamentos. Olha o que Jesus diz. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Percebe que Jesus não falou todos os mandamentos? Quer dizer que para ser salvo eu só preciso guardar esses aqui, os outros eu não preciso? Será que Jesus esqueceu dos outros mandamentos? E se o jovem rico precisasse fazer o que está dizendo aqui, será que o jovem rico, e eu e você precisássemos fazer o que está escrito aqui? Será que eu e você também precisaríamos de fazer o que Jesus disse em segundo lugar? Então só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga, e terás um tesouro no reino dos céus. Se eu entender que a primeira parte serve para mim, eu vou entender que a segunda parte também serve para mim. Ou seja, você, assim como o jovem rico, tem que vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir a Jesus. Senão você não vai ser salvo. Mas como eu disse para você, se a gente interpretar de maneira correta, a gente vai entender qual é a mensagem que Jesus está dando para o jovem rico. E depois nós vamos entender qual é a mensagem que Jesus está dando para nós hoje e vamos fazer essa aplicação para a nossa vida. Então vamos entender o texto. Quando o jovem rico pergunta o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, perceba que os mandamentos que Jesus responde, eles têm a ver com quem? Eles têm a ver com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honra o teu pai e tua mãe. Todos esses mandamentos têm a ver com o próximo. Jesus não falou nada dos mandamentos que têm a ver com Deus. E ele resume o mandamento. No final ele diz o seguinte, amarás o teu próximo como a si mesmo. Esse mandamento não está dentro dos 10 mandamentos. Esse mandamento é o resumo dos mandamentos que Jesus disse. E por que é que Jesus disse isso para o jovem rico? Porque Jesus conhecia o coração do jovem rico, assim como Jesus conhece o meu e o seu coração. E conhecendo o coração do jovem rico, Jesus tinha uma mensagem específica para o jovem rico. E Jesus sabia que essas coisas o jovem rico já tinha feito e já estava fazendo. A prova é de que quando nós continuamos na leitura, o jovem rico responde o seguinte, Jesus, Senhor, Mestre, tudo isso eu tenho feito desde que eu era pequeno. O que me falta ainda? E aí Jesus foi no centro do coração do jovem rico e disse o seguinte, então só te falta uma coisa, vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Por que é que Jesus pediu isso para o jovem rico? Será que nós precisamos fazer isso também? A mensagem era uma mensagem específica para o jovem rico. E conhecendo o coração do jovem rico, Jesus sabia que o jovem rico amava o próximo como a si mesmo, mas não amava a Deus sobre todas as coisas. É por isso que primeiro Jesus ele introduz o assunto falando de uma coisa que o jovem rico já fazia. E depois Jesus ele termina o assunto falando de uma coisa que o jovem rico não estava fazendo. O jovem rico amava o próximo como a si mesmo, mas não amava a Deus sobre todas as coisas. E é interessante que nos dias de hoje se fala muito sobre o social e se fala pouco sobre Deus. O jovem rico amava o próximo como a si mesmo, mas não amava a Deus sobre todas as coisas. Qual que era a mensagem de Jesus para o jovem rico? Só te falta uma coisa, meu amigo. Só te falta colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. E por que Jesus pediu isso para o jovem rico?
Porque Jesus, conhecendo o jovem rico, sabia que o jovem rico amava mais os seus bens do que a Deus. Amava mais as suas riquezas do que as coisas celestiais. Amava mais as coisas terrenas do que as coisas do céu. Ele amava mais as coisas finitas do que as coisas eternas. Jesus sabia que ele amava mais os seus bens do que o próprio Jesus. E é por isso que Jesus falou assim, olha, só te falta uma coisa. Tira o que está em primeiro lugar e me coloque em primeiro lugar. Que no seu caso, jovem rico, são os seus bens. O jovem rico, ele entendeu a mensagem. A prova de que ele entendeu a mensagem é que ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O final da história termina com a decisão do jovem rico. Ele preferiu ficar com seus bens do que ficar com Jesus. Agora que você aprendeu a estudar a Bíblia, agora que você aprendeu a interpretar o texto bíblico, primeira coisa que eu queria saber de você, jovem, gosta de estudar a Bíblia ou não gosta? Você gostou de entender do jeito que eu expliquei aqui esse texto bíblico? Jovem gosta de estudar a Bíblia. E é por isso que eu gosto de estudar a Bíblia com jovens. Segunda coisa que eu quero perguntar para você. Agora eu queria que você fizesse aquilo que eu falei. Né? Você primeiro interpreta a Bíblia e depois você faz o quê? Você coloca a aplicação dessa interpretação da sua vida. Jesus disse, olha, você ama o próximo a si mesmo, mas não ama a Deus sobre todas as coisas. Olha, jovem, que você precisa tirar o que está em primeiro lugar da sua vida e colocar a mim. Você precisa colocar a Deus na sua vida. Se isso era o que Jesus estava falando para o jovem rico, agora nós conseguimos trazer essa aplicação para a nossa vida. E o que é que Jesus está dizendo para você através da história do jovem rico? Jesus está dizendo o seguinte, jovem rico, está falando, meu amigo, minha amiga, não sei o seu nome qual que é. Ele está dizendo o seguinte, coloque a Deus em primeiro lugar da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. É interessante que o tema desse ano, né, está falando, chegou a hora. Eu costumo dizer que já passou da hora. Já passou da hora de a gente viver a vida do jeito que tem vivido. Já passou da hora de a gente colocar as outras coisas em lugar de Deus. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu conheço a minha. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem capacidade de mostrar para você o que é que você tem colocado em primeiro lugar. O jovem rico estava falando dos seus bens, mas o que é você? O que está em primeiro lugar na sua vida que não Jesus? Será que são os seus bens também? Será que são os seus planos? Será que são os seus sonhos? Será que são as suas ideologias? O que é que você tem colocado no lugar de Deus? Pois se nós entendemos que a mensagem de Deus para o jovem rico era colocar a Deus em primeiro lugar, nós conseguimos entender que a mesma coisa que Jesus pede para você no dia de hoje é colocar a Deus em primeiro lugar. Eu preciso terminar. Já estou atrasado para o próximo compromisso. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. E não vai demorar muito. Eu não estou falando isso como retórica. Eu estou falando porque eu acredito, e porque eu tenho pesquisado, e porque eu tenho estudado, e porque eu conheço as profecias. Jesus está voltando. E o meu convite para você é que você tome a sua decisão. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você estiver no trabalho, quando você estiver na faculdade, quando você estiver de manhã acordando e decidindo o que vai fazer primeiro, quando você estiver na cama se deitando e decidindo o que vai fazer por último, coloque a Deus em primeiro lugar da sua vida. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua internet. Coloque a Deus em primeiro lugar nos seus grupos do WhatsApp. Coloque a Deus em primeiro lugar nos seus grupos de amigos. Coloque a Deus em primeiro lugar nos lugares que você decide estar. Apesar de que, ultimamente, a gente nem tem conseguido ficar em tantos lugares, né? Mas a vontade de estar em alguns lugares, eles acabam falando muito sobre nós. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide de você. Mais uma vez, Pastor Braz, agradeço o convite de poder falar para essa juventude. Jesus está voltando. E o chamado dele para você nessa noite é colocar a ele em primeiro lugar. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Por favor. E peço pastor. desculpa que assim que eu terminar a minha oração, eu vou sair correndo, nem vai dar tempo de despedir por causa do meu próximo compromisso, tá bom? Obrigado. Deus abençoe vocês, Pastor Braz. Depois eu vou pedir pro meu pai mandar o meu telefone para o senhor. Aí eu puxo a orelha dele de um lado, o senhor puxa do outro. Fica à vontade. Maravilha. Obrigado, pastor. Abençoe nossa juventude e as famílias, por favor. Vamos orar. Grandioso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos, dentro de tantas pessoas que não têm, de termos aquilo que é mais valioso, que é conhecer a tua mensagem. Existem muitas pessoas que não têm valorizado e não têm aproveitado a oportunidade de conhecer a ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que a gente não venda a nossa salvação por preço nenhum. Existem pessoas que têm vendido a sua salvação por preços muito pequenos, por momentos na internet, por momentos com pessoas, por locais inadequados, por roupas que não deveriam vestir, por coisas gerais. Cada um é cada um e eu não tenho como dizer por todos aqui. Mas queremos pedir
o Senhor nos abençoe e nos ajude para que a salvação sempre esteja em primeiro lugar. E, por conseguinte, que o Senhor sempre esteja em primeiro lugar na nossa vida. Ajude os jovens a se prepararem cada vez mais para a tua volta. Que no sábado à tarde eles gastem mais tempo assistindo Bíblia Fácil do que olhando o Facebook. Que eles gastem mais tempo estudando o Apocalipse do que curtindo as fotos no Instagram. Não que fazer as outras coisas sejam um pecado, mas a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar e precisa definir prioridades na nossa vida. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meu querido pastor, obrigado, muito pastor. Obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe eu vou você sair também. aqui porque ia começar às 9 horas lá. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fica com Deus. Sucesso aí no seu trabalho. Irmãos queridos, não saiam ainda. Eu tenho alguns recadinhos para dar a vocês, por favor. Eu queria falar para vocês a respeito da nossa adoração amanhã, tá bem? O nosso culto amanhã começará às 9h30. Tá? Primeiro culto, depois a escola sabatina. Tá? Às 9h30. Quem estará pregando para nós é o Ciro Marqueto. É um jovem experiente, tem uma história boa de vida na igreja, no servir ao Senhor. Ele já foi ancião na igreja de Cotia, na igreja de Freguesia do Ó. Agora, atualmente, está na igreja de São Roque. Ele foi líder de coral na igreja de Cotia, na igreja de Alphaville. É um homem de Deus. E vocês podem ter certeza, será uma grande bênção ouvir a mensagem de Deus através deste servo do Senhor. A escola sabatina será logo em seguida ao término do culto, tá bom? Então, você planeje para participar conosco até o final da adoração da manhã. À tarde, nós teremos uma programação que vai começar às 16 horas e vai terminar por volta das 19 horas, tá bom? Você está vendo aí, o Daniel compartilhou com você aí, tá? Então, você está vendo aí o Ciro Marqueto, amanhã às 9h30. Depois, o pastor Vinícius Metzger, ele vai estar com a gente a partir das 16 horas. Pastor Vinícius é um pastor jovem, dinâmico, cheio de atividades, e ele tem algumas estratégias para fazer contato, contar de Jesus, algumas estratégias de evangelização que é extraordinário, e que tenho certeza que vai ser muito bom para você, para nós como igreja e como jovens que somos nesse tempo tão difícil, e em meio a essa pandemia, Deus está querendo fazer algo em favor de alguém, e Ele conta comigo e com você. E aí, a partir das 18 horas, então, nós teremos aí o Jefferson Pilar. Você já conhece, é um cantor da Novo Tempo, ele tem um ministério de música muito lindo, além de cantar bem, prega bem também, não é? E nós iremos aproveitar bem a oportunidade de tê-lo, juntamente com o pastor Vinícius, no sábado à tarde, amanhã à tarde. Agora, eu queria, Ciro, Daniel, pode tirar essa... Eu queria olhar aqui, queria que você olhasse para mim. Amanhã à tarde, para aqueles que entrarem junto conosco às 16 horas e ficar até o final, nós vamos sortear 4 pizzas, uma para cada igreja. Tá? Então, se você quiser aí concorrer a uma pizza, tá? Nós vamos sortear, e assim que você for sorteado, você vai mandar para mim o seu endereço certinho, e você vai receber uma pizza aí na sua casa aí. Se você tiver 10 filhos, eu lamento, eu só vou poder dar uma pizza. Mas se você for sozinho, haja estômago para você comer uma pizza inteira. Tá certo? Além das 4 pizzas, nós vamos sortear também algumas... Eu acho que eu vou sortear mais 4 camisetas. Ô Wesley, nós temos essa camiseta igual a do pastor Gustavo ali, chegou a hora, sim e tal? A associação tem ainda essa camiseta, não? Tem na associação, pastor. Já tem na associação, sim. Então, vou sortear mais 4 camisetas, tá bom? Aí quem ganhou a pizza não vai ganhar a camiseta, e quem ganhou a camiseta talvez não vai ganhar a pizza. Não dava, a gente tem que ser justo com todos, tá? E vou sortear, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, mas pelo menos, olha, eu tenho CDs do Quarteto Revive, eu vou sortear 3 CDs do Quarteto Revive,
tá? Eu tenho aqui também 3 CDs da professora Mirtes Ribeiro, é uma ótima cantora, e eu vou sortear também esses 3 CDs aqui. Então, temos aí amanhã, pelo menos, um tempo bom para aproveitar a tarde. Mas muito mais do que isso, eu queria convidar você para orar conosco à tarde. Tá bom? Vamos separar tempo para orar. Vamos separar tempo para interceder. Vamos separar tempo para nos consagrar ao Senhor. Você viu a mensagem desta noite? Passou da hora da gente se consagrar. Passou da hora da gente priorizar o reino de Deus e as coisas do céu, onde nós queremos estar. Tá bem? Eu acho que ficou bem dado o recado. Espero vocês amanhã às 9h30, tá bom? Descanse bem. Tenha um sábado abençoado. Jai, obrigado. Eu acho que pelo tempo, irmão, você fica devendo a música aí num outro momento, tá bom? Tudo certo? Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que participaram. Você, se quiser agora ligar a câmera, fazer ali como a Eloá, ó, mostrando o cavalinho dela lá. Eu vi a Laís agora há pouco mostrando o cachorrinho. Um sábado abençoado para vocês. Bom descanso a todos vocês. Pastor Edson Delgado, obrigado por trazer o seu filho para pregar para nós. Um abraço para todos. Bom descanso. Bom sábado para todos e bom descanso. Deus cuide de todos vocês aí. Tchau. Abençoado. Até mais. Aí, galera. Tchau, pastor. Feliz sábado. Feliz sábado para todos vocês aí. Cadê as crianças desse distrito? Olha ali, ó. As crianças. Vem, Maitê. Olha lá. Vem falar com Olha lá que coisa linda. a dona Maitê. Tá vendo? Todos. Quem não tem criança pode mostrar o bichinho aí, o gato, o cachorro. Não tem problema, Tchau, não. pastor. Tá bom? Te amamos. Tchau, gente. Um abraço para